Dando continuidade ao estudo da obra, veremos o capítulo hoje que tem como título Obstáculos à Mediunidade. Vamos estudar esse assunto, né? Porque todo assunto que é voltado para a mediunidade, ele às vezes desperta muita atenção e são muito importantes as contribuições que Manuel Filomeno de Miranda dá nesse capítulo. A mediunidade tem como fim providencial a elevação espiritual da humanidade e do planeta que habita. Como consequência, faculta o intercâmbio dos desencarnados com os homens, rompendo a cortina que aparentemente os separa, destruindo na base a negação e o ceticismo a que muitos se aferram. Desde já, Manuel Filomeno já começa nos chamando a atenção que o fim providencial da mediunidade é, de alguma forma, contribuir com a elevação espiritual da humanidade, por consequência, do planeta. E nós ficamos pensando de que maneira, né, ele há de contribuir. Na medida em que nós passamos a compreender o mundo causal, que é o mundo dos espíritos, em tese, passamos a reconsiderar a nossa vida na matéria por ângulos diversos, elegendo aquilo que mais adiante nos proporcionará a paz, o equilíbrio, frente às experiências trazidas pelos espíritos que nos antecedem nestas circunstâncias, o retorno à pátria espiritual. E continua. Da mesma forma, oferece a correta visão da realidade de ultratumba, ampliando a compreensão em torno do mundo primeiro e causal, onde todos se originam e para o qual retornam. Dá ensejo ao esforço de promoção cultural e moral, graças ao qual se torna possível a libertação dos vícios e dos atavismos mais primários que lhe predominam na natureza. Então, faz com que a gente saia do mundo mitológico e passe a conhecer, de fato, enquanto na matéria, a realidade do mundo causal, que é o mundo dos espíritos, no qual nós retornaremos após o período que passarmos no planeta. Assim como nos dá ensejo, né, ao esforço da promoção cultural, moral, de tal forma que, como falamos anteriormente, o indivíduo, compreendendo as consequências das suas escolhas aqui, tendo a oportunidade de conversar com esses espíritos, faz com que ele eleja aquilo que de fato é melhor. A faculdade mediúnica propicia o esclarecimento dos que se demoram na rebeldia espiritual, num ou no outro lado da vida, auxiliando a terapia das alienações e, sobretudo, da desagregação interior, que resulta do desconhecimento das leis que os espíritos superiores explicam e ajudam a ser respeitadas, em face da finalidade que tem de manter a ordem e o equilíbrio que constituem fundamento primacial no universo. Então, a mediunidade ela também propicia o esclarecimento àqueles que se demoram na rebeldia espiritual, tanto no lado dos encarnados como no lado dos desencarnados, porque a mediunidade ela acontece, vamos dizer assim, na medida em que existe o intermediário, o médium. Então, ele auxilia os que se encontram na matéria, onde às vezes levam a vida desconexa com os objetivos elevados, e ao mesmo tempo serve de instrumento para que espíritos também rebeldes possam passar a entender melhor essas leis que regem o universo, assim ajudando a ser respeitada tanto pelos encarnados como pelos desencarnados. Assim, o exercício mediúnico fortalece os laços da fraternidade entre os habitantes das duas esferas de diferentes vibrações, ampliando a área do afeto e eliminando o ódio cáustico que infelicita grande faixa de seres. Então, nós vamos observar aí que ele fortalece esses laços de fraternidade. E, de alguma forma, é porque nós passamos a ter verdadeiros amigos do lado de lá. E esses do lado de lá também passam a ter companheiros, parceiros de trabalho, de elevação, de estudo do lado de cá. Somado a isso,
ele, além de ampliar essa área de afeto, ele ajuda a eliminar o ódio. Por quê? Pela condição do esclarecimento, onde os espíritos trazem, às vezes, o ódio ou determinados ressentimentos, e pelo próprio processo do diálogo com os espíritos, tendo a condição de mostrar a lei de causa e efeito e esclarecê-los, faz com que eles transformem, pelo menos naquele momento, a questão do ódio em nem tanto ódio assim, ou seja, num relativo equilíbrio, onde ele ainda guarda algum ressentimento, mas agora não deseja mais o mal, entrando no processo, vamos dizer assim, de uma cura. É um mecanismo terapêutico, por que não dizer? E continua. Estimula a humildade, pois que demonstra, diante da grandeza da vida, a pequenez do homem. Não obstante ser o grande investimento do amor que o promove e eleva através dos milênios, trabalhando pelo seu engrandecimento. Então, de alguma forma, estimula a humildade, porque aquele que está atento não ao fenômeno em si, mas o que o fenômeno nos proporciona, e nós percebemos a grandeza da vida nesse processo da intervenção desses espíritos, percebemos que, apesar de sermos o grande investimento, né, vamos dizer assim, do amor, nós também somos muito pequeninos diante de todo esse universo que existe, que às vezes foge aos nossos olhos materiais. A mediunidade bem exercida leva o trabalhador ao mediumato, que tem em Jesus o modelo, por haver sido por excelência o perfeito médium de Deus, graças à sintonia ideal mantida com o Pai. Então, a mediunidade bem exercida leva o trabalhador a colocar a mediunidade num patamar de missão, o que os espíritos chamam, na codificação espírita, de mediumato. Muita gente pode perguntar, não seria mediunato com N? Não, na codificação encontra-se mediumato. É bem verdade que há outras obras que vamos encontrar escrito mediunato. Mas a ideia é elevar ao patamar de missão. E, obviamente, a mediunidade tem como modelo a figura de Jesus, pela perfeita sintonia com Deus, né? No qual ele mantinha essa realidade uníssona com o Pai. Apesar de tais objetivos, há escolhos graves que se lhe antepõem, intentando impedir-lhe os logros elevados. Então, apesar de ter esses objetivos nobres, há, de certa forma, escolhos, perigos graves que o antepõem, intentando impedir-lhe, né, os logros elevados, né? Ou seja, tentando impedir esse processo da elevação, de que esse instrumento trabalhe de uma forma elevada. Os mais cruéis são as imperfeições morais do próprio médium, que permitem a interferência dos maus espíritos como dos frívolos, que com eles se afinam, mantendo identificação de propósitos naturalmente de natureza inferior. Ora, como já falamos em capítulos anteriores, a parceria espiritual ela está relacionada frequentemente com os hábitos que nós alimentamos, com os ideais que nós buscamos vivenciar, porque afinal de contas há uma parceria, porque sendo a vida uma realidade em todas as searas, em especial nesses dois planos, nós nos juntamos com aqueles que afinizamos. Então, na medida em que o intermediário ele não elege a atitude correta, coerente, que esteja de acordo com as leis, em especial as leis morais, aproximam-se dele espíritos de mesmo porte. Então passa a ser a interferência divina de espíritos maus. E lembrando que mal, na concepção espírita, não é a figura do diabo, mas são espíritos que não vivenciam ou que não despertaram para o bem. Por isso, o mal é relativo. Não obstante, causam muitas consequências. Então, como ele diz aí, que esses espíritos acabam se afinando, mantendo a identificação de propósitos, naturalmente de natureza inferior. Concomitantemente, esse intercâmbio de características negativas ou vulgares determina o aparecimento das síndromes obsessivas, que, não cuidadas em tempo próprio, se transformam em malsinada fascinação e subjugação, com graves riscos, inclusive, de vida para o invigilante. Ou seja,
Na medida em que esse encarnado, que este intermediário, ele mantém esse intercâmbio, e muitas vezes até inconsciente, porque ele acredita que a ideia é só dele, mas ele passa a ser cercado por estes espíritos que de alguma forma utilizam-no como instrumento para a execução dos seus desejos. Então, muitas vezes, o indivíduo que já tem uma tendência ao alcoolismo, então fica mais difícil esse controle, porque há espíritos que se acompliciam e incitam, inspiram o indivíduo, que muitas vezes acha que o desejo é próprio, mas ele está servindo de instrumento. E, obviamente, na medida em que se prolonga esse convívio, essa situação vai ser considerada depois como uma síndrome obsessiva, onde um espírito, ele de alguma forma se aproxima de forma pertinente, de uma forma insistente, a tal ponto que ele toma às vezes a vontade, transformando na fascinação e na subjugação, que são tipos de obsessões que nós lembramos que se encontram no livro dos Médiuns, onde Allan Kardec nos traz esse entendimento com mais profundidade. Inclusive chegando a ser um grande risco para o próprio intermediário, né? Que, em vigilante, pode dar vazão a esses pensamentos e essas ações equivocadas. Essa inferioridade na natureza moral do médium, quando não encontra conveniente educação e aprimoramento, responde por incontáveis males que não deixam o medianeiro alcançar o elevado mistério a que está destinado. Então, quando esse médium mantém-se nessa posição inferior, não busca se corrigir, se reeducar, se elevar, ele vai responder essa interferência por incontáveis males, que não vão deixar, não vão permitir que esse intermediário alcance aquele patamar que nós falávamos, né, do mediumato, que mesmo que não seja mais de um uso coerente, feliz dessa potencialidade. Por essas razões, variam os graus de mediunidade, em decorrência dos registros que tipificam as credenciais intelecto-morais de cada um. Então, há inúmeros graus de mediunidade que nós iremos observar que podem justificar, que podem credenciar, que podem afirmar essa condição do indivíduo, né? Então, nós sabemos que a influência ela ocorrerá em diversos níveis. Da mesma forma, diferem os tipos de mediunidade, ou seja, a intensidade e os tipos de mediunidade. E graças à sua larga faixa, a documentação da sobrevivência melhor se afirma, fazendo que se esboroem as hipóteses que se lhe contrapõem com arroubos de negação da sua real procedência. Ou seja, na medida que nós temos vários tipos de mediunidade, essa documentação que fala da sobrevivência da alma, ela de fato ela se confirma, né? Fazendo com que seja desfeitas as hipóteses que se lhe contrapõem com esses arroubos da negação da sua real procedência. De fato, na medida em que nós temos tipos diferentes que podem ser investigados de maneiras diferentes, obviamente, sendo autêntico o fenômeno, irá comprovar a realidade do espírito, né, desimpedido da matéria. O médium deve, como efeito dos perigos a que está exposto, trabalhar pelo aprimoramento íntimo constante, exercendo o seu ministério com abnegação e desinteresse, mediante o que granjeia a simpatia dos bons espíritos, que passam a assisti-lo, ao mesmo tempo em que aure recursos fluídicos entre aqueles que lhe recebem os benefícios, adquirindo mais segurança e capacidade de autodoação. Então, o médium deve trabalhar pelo seu aprimoramento, através dessas virtudes da abnegação, do desinteresse, porque tudo aquilo que é produzido mediante a mediunidade não pertence ao intermediário, mas sim aos espíritos, porque não existe mediunidade sem espíritos. Então, isso faz com que, na medida em que ele se utiliza da busca da reeducação, da abnegação, do desinteresse, os bons espíritos se aproximam e passam a assisti-lo com mais intensidade, até porque
observa que o objetivo desse indivíduo portador é um objetivo nobre, é o ideal superior de servir e não se utilizar do instrumento para projetar a própria sombra. Ao mesmo tempo, esse intermediário aure recursos fluídicos entre aqueles que lhe recebem os benefícios e os espíritos também passam a receber os benefícios, na medida em que, precisando muitas vezes ainda num pouco do fluido animalizado para que desperte, observamos aí toda um complexo de auxílio que é dado também aos espíritos que necessitam. O médium é auxiliado, os espíritos também o são. Assim se fortalece e sai das frequências mais baixas, vivenciando então os ideais relevantes e altruísticos. Na medida em que passa a dar ouvido e a dar vazão à vontade dos espíritos superiores, obviamente, ele passa a ter a sua vibração elevada e os seus ideais passam a ser ideais relevantes e altruísticos. O orgulho e a presunção, a indolência e a irresponsabilidade, tão do agrado das pessoas descuidadas em relação aos compromissos de alto porte, não devem viger nas atitudes de quem abraça a tarefa mediúnica, pois que aquelas qualidades perniciosas do caráter tornam-se-lhe escolhos perigosos. Assim nós vamos observar, de fato, e lembramos a palavra de Jesus quando ele nos lembra a figura da árvore e do fruto. Reconhece-se a árvore pelo fruto. Na medida em que observamos os médiuns, ou que se colocam e projetam a sua imagem, mas que trazem a questão do orgulho, da presunção, da indolência e da irresponsabilidade, nós precisamos ficar atentos, porque ninguém vive em regime de exceção. A mediunidade, ela encontra-se também no organismo físico, não sendo uma concessão para alguns em detrimento de outros. Sendo assim, as atitudes do médium, do intermediário, a busca pela sua educação íntima, né? Isso faz com que consiga apresentar sinais de que se torna credor aquelas mensagens que ele passa a ser o intermediário. Então, nós não podemos ser levados simplesmente pelo fenômeno, porque muitas pessoas acham que o fenômeno está ligado à moralidade. Não. O fenômeno existe por circunstâncias da própria mediunidade, do organismo do indivíduo, mas a conduta dele deve responder se este intermediário merece a credibilidade ou não. Então, ele deve ser, de fato, um bom cidadão, deve alimentar ideais nobres, deve fazer da sua vida aquilo que o Evangelho nos aponta como sendo roteiro. Não é pedido a ele a angelitude, mas o esforço constante pelo seu melhoramento, pela superação de determinados hábitos, às vezes perniciosos, que já traz desde vidas passadas e muitas vezes dessa em especial, onde nós conseguimos, onde adquirimos, lamentavelmente, por convivências ou por questões até sociais, mas que na medida em que nós nos esclarecemos, em que o Evangelho, em especial à luz da doutrina espírita, nos aponta a conduta do homem de bem, passa a investigar a si próprio e a modelar a sua conduta, ganhando então o respeito dos espíritos superiores e ganhando o respeito daqueles que observam os frutos que advêm. Vemos no dia a dia esses indivíduos instáveis e incorretos, exercendo a mediunidade com insegurança e descontrole, com altos e baixos que bem denotam a sua conduta reprochável e o seu deplorável estado íntimo. Então, o próprio Manuel Filomeno de Miranda coloca aqui, né, esses indivíduos instáveis e incorretos que buscam viver a ferramenta ou utilizam da ferramenta, mas descuidados de si, achando que são portadores especiais de algo extraordinário, de que foram escolhidos, e na verdade a lei é uma só. Então, é preciso nós estarmos atentos, em especial nos dias de hoje,
quando lembramos novamente a passagem do Evangelho, quando vamos ouvir haverá falsos cristos e falsos profetas. Quantos médiuns não querem trazer novidades das mais diversas? Vejamos esse momento pelo qual passamos, a quantidade de mensagens que se formos observar, no fundo o conteúdo não sai da trivialidade, muitas vezes numa busca muito mais de uma projeção de si próprio, da sua imagem, do que de fato algo concreto que vale a pena ser adotado. Então, repetimos, é a árvore, né, o fruto da árvore que vai falar sobre ela. É preciso observar este indivíduo, aquilo que ele representa, no sentido dos valores que traz e que busca vivenciar. Não é a mediunidade responsável por esses comportamentos ridículos e perigosos, conforme fazem crer alguns médios inescrupulosos, mas eles mesmos, por serem de constituições morais frágeis e emocionalmente atormentados, renteando com os episódios obsessivos que terminarão por vitimá-los mais tarde. Então, a mediunidade ela não tem culpa pelo indivíduo apresentar-se de forma ridícula e inescrupulosa. O problema é o indivíduo, é aquilo que ele elege para si. Muitas vezes, para despertar naqueles ainda ignorantes em termos de mediunidade, uma visão extraordinária, uma visão de surpresa, uma visão de idolatria em relação a ele próprio. Então, é um atormentado, muitas vezes inspirados por espíritos pseudo-sábios, né, que passam a adotar a mediunidade com comportamentos, com vestimentas, com palavras mágicas ou ritualísticas que nada tem a ver com a mediunidade, porque o problema não é a mediunidade. Fora aqueles que se utilizam do exercício da mediunidade para dar vazão às suas questões sombrias ainda, as suas arestas, as sombras, que muitas vezes vão se utilizar para os desequilíbrios do sexo, né? Às vezes colocando a culpa no espírito que está o influenciando, que pode até existir o espírito, mas que a sintonia e a responsabilidade do ato está no intermediário. Nenhum espírito solicita, prestemos atenção, nenhum espírito superior, nenhum espírito sério, trabalhador do Cristo, do bem, solicita nada de material para si próprio. Nenhum tipo de vivência, nem a bebida, nem a comida, muito menos as sensações do corpo, em termos das relações interpessoais, em especial do sexo. Então, se porventura há algum tipo de situação dessa, é bom manter-se em alerta, porque espírito superior é espírito idealista que trabalha no bem, repetimos, não necessita de experimentações ainda atadas ao corpo físico. Então, isso é a sombra do próprio médium, que é atormentado em si, atrai espíritos inferiores, que aí sim se utilizam do médium, às vezes trazendo verdadeiros traumas e máculas para a doutrina, para a casa que abriga um médium assim, ou para o próprio médium diretamente. Exercem a faculdade mediúnica para a autopromoção, sem escrúpulo nem consciência correta dos próprios atos. Manuel Filomeno confirma, então, o que falávamos. Exerce a faculdade mediúnica esses desequilibrados para a autopromoção, não perdem a chance de aparecer, de expressar-se, de estar na moda. E aí, quando nós falamos, às vezes lançando à torta e à direita orientações ou psicografias ou psicofonias que no frigir percebemos que não foge à trivialidade, mas é essa necessidade de autopromover-se, sem escrúpulo nem consciência correta dos próprios atos. Então, acaba agindo, colocando a sua sombra, projetando ela, quando, na verdade, deveria lembrar que o intermediário deve representar aquilo que há de digno no mundo espiritual. Em exceto nos momentos das reuniões de desobsessão, onde espíritos dos mais diversos tipos são trazidos para tratamento. É diferente. E assim continua.
acreditando-se criaturas especiais, permitem-se contínuas leviandades, brincando com as forças da vida que atiram aos jogos espúrios dos interesses imediatos, descambando para graves situações nas quais se infelicitam e aos demais prejudicam. Então, são criaturas que perderam o contato com aquilo que Allan Kardec nos trouxe, mostrando que de fato não há nada de especial. Mas por conta disso, e infelizmente da ignorância das pessoas que acreditam que a mediunidade é algo extraordinário e que o seu portador é diferenciado, tornam-se adeptos ao indivíduo. E isso facilita essa leviandade, muitas vezes colocando desculpa nos espíritos para buscar não se comprometer. Brincando com as forças da vida, que atiram aos jogos espúrios, ilegais, ilícitos dos interesses imediatos, descambando para graves situações nas quais se infelicitam e aos demais prejudicam. Então não é um momento de brincadeira, é algo sério, que está marcado em toda a história da humanidade. No entanto, que precisa também de intermediários também sérios. Quantas vezes não observamos, está muito em moda, determinados médiuns que se utilizam de palavras menos felizes, como se pudesse utilizar-se delas e de condutas também infelizes, garantindo a assistência espiritual dos bons espíritos, o que não é uma verdade. Repetimos, as duas imagens, os dois avisos que Jesus nos deixa são muito felizes. A primeira, do fruto e da árvore. E depois a advertência, né, que nós iremos encontrar no Evangelho, cujos apóstolos aprenderam com Jesus que haverá falsos cristos e falsos profetas. Ardilosos, mentem, simulam, disfarçando esses sentimentos inferiores como sendo influência dos espíritos maus. Então vejamos, fazem todo tipo de jogo, né, que projetam esses sentimentos e as emoções inferiores, mas isso é influência dos espíritos maus. Vejamos o que Manuel Filomeno nos diz. O que realmente sucede às vezes, porém, pela simples razão de serem eles mesmos os responsáveis pela ocorrência, em face da afinidade recíproca existente, assim se comprazendo em permanecer na postura que fingem deplorar. Então, muitas vezes sim há a presença dos espíritos, mas como se dá essa vinculação? Pela afinidade, pela lei de sintonia, por aquilo que o médium de fato busca vivenciar ou alimenta no seu íntimo. Porque o problema não é ter no íntimo a dificuldade, o problema é ceder a ela. Por isso a proposta da doutrina espírita, que é a mesma de Jesus, é de reeducação. Vejamos, Maria de Magdala era uma atormentada no campo do sexo, mas supera, reeduca-se. E assim vamos observar que o evangelho inteiro, repleto de figuras no qual cada um trazia a sua doença do espírito. Assim como há um sem número de indivíduos que se vinculam à religião, buscam cumprir aqueles ritos ou dogmas, e aí lembramos a figura do mancebo rico. Tenho obedecido todos esses preceitos, todos os mandamentos desde a minha juventude. Então, o que é necessário mais para ser salvo? E é quando Jesus mostra a ele, através daquela frase, dá tudo que tens, vende, dá tudo que tem aos pobres e segue-me. E aí ele entra em contato com a realidade, a necessidade de vencer ali o egoísmo, o apego às coisas materiais. O bom médium, de fato, na verdade, o bom cristão é aquele que busca entender essa pergunta de Jesus e avaliar a si próprio para transmutar, modificar, reeducar a si próprio. Sendo assim, na medida em que não faz e dá vazão a essa inferioridade que ainda nos marca a estrada, teremos como companhia espíritos menos felizes. Os médiuns seguros, conforme definiu Allan Kardec, ouvem as comunicações de que se fazem intermediários, aplicando-as em favor do próprio progresso, cônscios dos compromissos dignos que assumiram e buscam desincumbir-se com dignidade. Ou seja, a mensagem que chega primeiro é para o intermediário e busca aplicar a si próprio,
consciente do grande compromisso que tem e que assumiu, né, para desincumbir-se com dignidade, ele se torna agora o primeiro a se reeducar, o primeiro a viver esses princípios superiores e não simplesmente prescrever para os outros, esquecendo de si próprio. São, por isso mesmo, homens honrados, que mais facilmente se engrandecem pelos exemplos de que dão mostras, tornando-se merecedores de serem seguidos pelo bem-estar que exteriorizam, porque o fruem na sua vivência cotidiana. Então, temos que ser, e eu digo temos porque todos nós temos um grau de mediunidade, homens honrados. Ou seja, buscar cotidianamente a reeducação, a vivência do bem, porque todos nós temos os nossos dias de sombra, os nossos dias em que as arestas parecem estar mais pontiagudas, mas o problema não é tê-las, repetimos, é ceder a elas. É a luta constante da reeducação. Daí, na medida em que há esse esforço, também há a ajuda dos espíritos superiores. E dessa forma, esses passam de fato a serem merecedores de serem seguidos pelo bem-estar que exteriorizam, porque o fruem na sua vivência cotidiana. O diluente eficaz para esses obstáculos da mediunidade é, desse modo, o aprimoramento moral do sensitivo, que encontrará no trabalho da edificação do bem e da caridade, na oração e no estudo edificante, as forças para romper os impedimentos próprios da sua natureza em estágio de progresso, alcançando os patamares da libertação. Então, para romper com esses obstáculos, né, que frequentemente estão contidas na intimidade do próprio medianeiro, está aí o aprimoramento moral do sensitivo, como temos falado até agora. E ele vai aprimorar, onde é que ele encontra isso? No trabalho da edificação do bem e da caridade, ou seja, no exercício da edificação do bem e da caridade. Porque ali ele vai exercer a beneficência, e nesse processo da beneficência, ele passa a vivenciar a caridade no seu sentido mais amplo, porque ele irá topar com a ingratidão de muitos, com a dificuldade de outros que não compreendem ainda, e com isso ele vai burilando a si próprio, fazendo com que ele exerça e adquira a benevolência, a indulgência e o perdão das ofensas. Assim como na oração e no estudo edificante. Porque são dois momentos que temos onde conseguimos nos conectar com o mais alto. Na oração, nos vinculamos ao Criador. E no estudo edificante, a nossa mente eleva-se para fruir dos ensinamentos trazidos por esses espíritos. Com isso, as forças rompem esses impedimentos próprios do ser, da sua natureza, em estágio de progresso. E aí, mais uma vez, confirmamos a tese que a doutrina espírita não nos convoca a nos tornarmos anjos do dia para a noite, porque toda transformação que não respeita o tempo, ela não tem solidez. É preciso compreender isso. É um estágio de progresso, é uma educação que deve ser lenta, porém contínua, para, de fato, a base encontrar-se estruturada para suportar os vendavais que nos impulsionam a relembrar os velhos hábitos. Quando queremos mudar do dia para a noite, esses vendavais frequentemente derribam ou derrubam toda a construção. E possamos então romper as dificuldades, criando essa estrutura nesse estágio de progresso no qual nos encontramos, alcançando os patamares da libertação. Qual a libertação? Das nossas próprias algemas, das próprias marcas e pesos que trazemos ainda nos nossos hábitos conscientes e inconscientes. Dessa forma, estaremos, de fato, superando os obstáculos à mediunidade. Até a próxima.